Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos fazendo jus aqui a nossa camiseta, porque caiu água aqui na camiseta e tá mega zoado aqui marcado. Mas hoje eu quero fazer mais um vídeo falando sobre Bolsonaro no Flow. Bom, já fiz um vídeo aqui falando sobre porque eu achava que o Monark ele deveria estar no Flow, mas sei lá, eles devem ter tido seus motivos pro Monark não estar naquele Flow especificamente. Eu não apoio as coisas que o Monark fez, mas eu acho que seria interessante pelo entretenimento ver eles ali. E eu realmente tiro o chapéu para quem tancou 4 horas do nosso excelentíssimo presidente falando pós-verdades, né? E eu realmente fico surpreso quando eu faço um vídeo assim, sempre vê um monte de gente falando, meu Deus, porque o Bolsonaro, isso, Bolsonaro, aquilo, não sei o quê. E cara, mano, tipo, o ponto nem é o Bolsonaro em si, mas o ponto é que, tipo assim, o Bolsonaro é uma pessoa polarizadora. Pessoas amam, adoram, idolatram ele como se ele fosse um deus, como se ele fosse o Messias, enquanto outras pessoas, tipo, colocam ele como se ele fosse a pior coisa que existe no mundo. Eu acredito que ele seja uma das piores coisas que existe no mundo. Mas, de qualquer maneira, muita gente tá criticando o Igor, tá detonando o Igor, tá fazendo um hate pesado no Igor 3K, porque o Igor não cobrou o Bolsonaro. O Igor não cobrou o suficiente, talvez. Porque até onde eu vi, o Igor trouxe pautas pro Bolsonaro, mas aí foi aquele jogo, né? Você fala uma coisa, o cara distorce o bagulho e blá, 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 e vamos botar água de coco na veia, e aí, bora botar água de coco na veia, umas paradas assim. E você fica atordoado em cima disso, né? O Igor perguntava um negócio, o Bolsonaro começava a falar de tilápia, umas paradas assim. Então, é bem comum você ver esse pessoal fugindo e esses caras que trabalham com política, eles são mestres nisso, né? Eles não só, tipo, a vida deles é essa, a vida deles não é trabalhar pro povo, a vida deles não é ajudar as pessoas, a vida deles não é governar o país, a vida deles é ter lábia. Se você tem uma lábia malandrosa, você consegue ser político facilmente no Brasil. Até porque as pessoas elas não vão ver as coisas, as pessoas não vão estudar os erros que você está fazendo, as pessoas não vão se importar. Isso acontece tanto pra galera de direita quanto pra galera de esquerda. A galera de direita, né, meio que bateu pau, aí falou um monte de coisa pra esse podcast, enquanto a galera de esquerda já ficou, não, porque o Igor devia ter destruído o Bolsonaro e não sei o quê. E sinceramente, clã, o podcast do Flow se tornou algo muito maior do que somente um grupo de pessoas ali que se junta pra fazer uns programas. Se tornou algo maior, transcendeu. Mas eu não acho que o programa deles deveria ser um programa que tinha que, tipo, fazer algum tipo de causa social. Até porque ao contrário das TVs, as outras coisas que existe uma responsabilidade maior, aqui no YouTube a gente tá falando de criadores de conteúdo, então eu não vou pegar e jogar pedra no Igor por ele não ter questionado o Bolsonaro. Até porque, como eu disse, ele tentou questionar, mas é aquilo, o Bolsonaro nunca vai responder essas coisas, entendeu? O Bolsonaro nunca vai falar sobre isso, o Bolsonaro nunca vai admitir essas coisas. Não adianta. O que a maior parte das pessoas queria era que o Igor chegasse ali e sentasse a porrada no Bolsonaro. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas é aquilo, cara, não dá pra você esperar, né? Muita gente falou do Lula no Podpah, porque o Lula foi no Podpah e ele acabou falando pouquíssimo de política. Ele falou muito mais sobre, por exemplo, a vida dele, coisas do tipo. E os caras achando isso muito legal e batendo palma, porque eles gostam muito do Lula e coisas do tipo. Mas ali no Flow eu não senti que, tipo, o Igor gosta muito do Bolsonaro. Eu senti que o Igor só queria saber o que o Bolsonaro pensa em relação a algumas coisas. E foi um palanque político pro Igor, né? Pro Igor não, pro Bolsonaro. O Bolsonaro ele ficou ali falando para 500 mil pessoas e já tem influencer aí de direita falando que o Bolsonaro vai se reeleger, porque tinha 500 mil pessoas no Flow Podcast e também a enquete que eles fizeram lá sobre quem que vai ganhar foi 70% Bolsonaro. Sendo que é meio absurdo você pensar, né, que, tipo, a maior parte dos influencers bolsonaristas, eles fizeram propaganda, né, pra esse podcast. Então, esse podcast ele foi super hypado, porque esses canais aqui tem um ecossistema inteiro de canais bolsonaristas no YouTube. E esses canais todos hyparam esse Flow, todo mundo foi lá assistir. E, obviamente, são pessoas que são eleitores do Bolsonaro mesmo que foram assistir. Assim como o Lula. Eu tenho certeza que se você fizesse uma enquete lá no Lula no Podpah, ia dar 90% Lula, 0% Bolsonaro, 10% Ciro. Enquanto no Flow Podcast com o Bolsonaro, você ainda teve um número alto do Lula, né? 30%. E eu acho assim, tipo, as pessoas, sei lá, mano, tipo, a galera tá, não, porque o Bolsonaro vai ser reeleito, não sei o que, você vai queimar sua língua. Acho engraçado fazer esse tipo de conteúdo, porque a gente sempre aparece a galera que vai te colocar como alguma coisa especificamente. E sinceramente, clã, eu nem me importo, mano.
Eu não tenho medo nenhum dessas pessoas que são politizadas aí, imbecilizadas, vamos dizer assim. Não me importo nem um pouco. Eu acredito que você que está nessa vibe de extremismo e coisas do tipo, você vai despertar futuramente. Você vai acordar e você vai pensar, porra, eu falei um monte de merda. Fiz muita merda. Nossa, eu me arrependo muito disso. Você que tá hoje falando essas porcarias, daqui a pouco você vai se arrepender. Não tenho dúvidas disso. E eu acho que é só o tempo, né? Então, pra mim, mano, tipo, é só o tempo passar. Eu não vou pegar e mentir o que eu acho, porque eu já falei. Meu canal é de opinião, e embora eu não goste do termo canal de opinião mais, né, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas, né, tipo, eu não tô aqui pra pegar e fingir opinião pra agradar uma massa de pessoas, ainda mais uma massa que eu desprezo bastante. Eu desprezo, de verdade. Se você, hoje em dia, porque eu não considero a galera de direita fã do Bolsonaro. Eu acho que tem uma galera de direita de fato e uma galera conservadora que de fato pensa, uma galera que é conservadora de direita que não compactua com essas ideias imbecis do Bolsonaro, porque vamos ser sinceros, as ideias deles estão longe de ser liberais de verdade e coisa do tipo. O cara é um malucão, ele simplesmente joga ali pro centrão e coisa do tipo, então ele basicamente não governa, né? Mas as pessoas batem palma pra ele. Então eu não considero essas pessoas que, tipo, sei lá, talvez seja parte do meu pensamento de querer imaginar que existe algo bom no meio disso tudo, sabe? Mas eu desprezo essa galera, eu desprezo demais a galera que curte o Bolsonaro a ponto de achar que as coisas que ele faz tá certo, de que ele tá sendo perseguido pela mídia o tempo todo, de que tá todo mundo errado, o único que tá certo é ele, como se ele fosse a verdade verdadeira. E é até engraçado porque é tipo como se você tivesse uma iluminação, como se você abrisse a mente e você despertasse, sabe? E eu acho interessante discutir, talvez, né, politicagem de esquerda e de direita e coisa do tipo. Você tem governos e governos, e tem posições e posições, mas não dá pra pegar e olhar pra esse governo e falar que ele tá bom, ou olhar pro Bolsonaro e falar que ele fez um governo decente. Ele não fez. Na verdade, se a gente tivesse numa anarquia, a gente estaria melhor, né? E essa é a ideia que eu penso, né? Eu acho que o Brasil, se for pra ter Bolsonaro, é melhor simplesmente a gente deletar o Estado mesmo, né? Porque não adianta. Talvez eu esteja sendo tryhard em cima disso, porque, como eu disse, o que salvou o Brasil, né, foram muitos os políticos que conseguiram tancar um pouco dessas porcarias que o Bolsonaro pensa e queria passar adiante e conseguiram ali travar tudo isso ali na parte do Congresso, né? Então, o Brasil poderia ter ido muito pior. Então, de certa forma, talvez deletar completamente o Estado, nesse caso especificamente, não fosse a melhor opção, porque para você ver o nível que a gente tá. Mas, de qualquer maneira, eu não acho que o Igor deva ser criticado por causa disso. Quem tem que ter se criticado é o Bolsonaro. O Bolsonaro que tem que ser detonado e o Bolsonaro que vai perder nas urnas, né? Que muita gente vai falar, não, porque é fake, por isso mesmo que essa eleição não vai ser válida, não sei o quê. E é, tipo, narrativa comprada do Trump, né? O Trump inventou isso e as pessoas compram isso com, sei lá, mano, cartão de crédito lá, paga 10 vezes essa narrativa, aluga um triplex na cabeça dessas pessoas. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dele ou não, porque se você for bolsonarista, você provavelmente não vai gostar desse vídeo, mas enfim, caguei. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.